Faltam poucos dias para o tão temido vestibular. Muitos estudantes já estão quebrando a cabeça para dar conta de tanto conteúdo. Mas, de acordo com o Ministério da Educação, mais de 30% dos jovens que ingressam na universidade desistem ainda nos primeiros semestres. Em muitos casos, o motivo é a falta de identificação com o curso. Será mesmo que com 16, 17 anos nós estamos preparados para decidir o nosso futuro? Como ajudar os nossos filhos e netos a decidir o melhor caminho e se preparar para essa nova fase? Para falar sobre isso, então, eu recebo aqui com muito carinho a gestora pedagógica Adriana Correia e também a psicóloga Daniela Bridon, e elas participam agora do nosso quadro Cartas na Mesa. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos falar de tema difícil. Que é difícil a gente pensar, que a gente já fez isso também, né? Mas que essa moçadinha está decidindo aos 16, 17 anos a sua vida profissional. Sim. Eles têm essa dúvida, Adriana, por exemplo, se eles chegam para ti, eles chegam a externar isso e dizer, eu não sei o que eu quero fazer, eles abrem o jogo ou não? Eles ainda escondem essa dúvida porque sentem na obrigação de prestar o vestibular. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde aos telespectadores da RIC. Na verdade, alguns expressam, sim, essa dúvida, que é muito normal, que todos nós tivemos, né? Ledo engano achar que nós um dia não passamos por essas dúvidas, até pelo leque de informações e de possibilidades que existem. E tem aqueles que dizem, olha, vou tentar qualquer coisa e seja o que Deus quiser. Lá na frente eu vou decidir alguma coisa. Mas tem aqueles que expressam, sim, essa dúvida ao longo do ensino médio. É claro, por N fatores. Um deles é a própria pressão da sociedade e da própria família. Pois é. Às vezes os pais podem nem exigir que o filho preste vestibular, às vezes os pais podem até incentivar que se faça um intercâmbio, que se tire um ano aí para organizar a cabeça até tomar essa decisão. Mas me parece que a sociedade meio que impõe uma regra, assim, né? Mas o quê? Você não vai prestar vestibular? Mas como? Você já está com 18 anos, já podia estar fazendo faculdade, vai entrar... Esse conflito existe, talvez, por uma imposição maior ainda da sociedade do que da família? Sim, existe. Boa tarde também, Cíntia. Boa tarde a todos de casa, né? Existe uma pressão, mas o jovem atualmente, eu percebo que ele tem muitas informações, né? Ele recebe informação de tudo quanto é meio de comunicação, a internet. Então, alguns se sentem um pouco mais seguros para dizer, eu vou esperar um pouquinho mais, eu vou conhecer um pouquinho mais de mim, vou conhecer um pouquinho mais do mercado de trabalho. São a minoria, né? A minoria, não é a maioria. Mas ainda há casos em que existe essa possibilidade. Outros casos, a maioria desses jovens, de fato, recebem uma pressão familiar, né, e social, e por conta disso ficam bastante inseguros na hora da escolha, né? Então, a gente sempre trabalha com orientação profissional, né, que é um momento em que o jovem para, né, pensa nas suas expectativas, nas suas características, Isso começa a acontecer quando, essa orientação? Vem a partir de que série, digamos assim? Desde o ensino médio, o primeiro ano, já é interessante que o jovem ele consiga se dar conta das disciplinas que ele gosta. Eu sempre penso nisso, né? O que você gosta e o que você não gosta. Porque nós não podemos ter a ilusão que gostamos de tudo, né? Sim. Então, sempre vamos nos identificando com algumas atividades e conhecimentos. Então, no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, já existe um despertar um pouquinho para essa escolha profissional. E é no terceiro ano mesmo que eles... Parece que chega a pressão maior, né? Tem que decidir. Tem que decidir e eles começam a excluir algumas possibilidades, né? E colocar algumas opções à sua frente. Antigamente, nós tínhamos basicamente os cursos de Direito, as engenharias, a administração, a medicina, a pedagogia e um abraço. Sim. Não tinha um leque tão grande de profissões e de cursos oferecidos. Hoje tem um monte. Isso dificulta também, Adriana? Tu consegues perceber que essa quantidade, como tu falaste, de informação e esse leque vasto atrapalha na escolha? Sem dúvida. Veja, hoje são mais de 450 cursos de graduação que estão cadastrados no MEC. Fora os tecnólogos. Nossa. Fora os tecnólogos. Eu sabia que era tanto. Sim, são muitos, muitos. E aí eu vou dizer que não da nossa época, porque eu sou dessa época, mas quando eu tinha a idade, né, que teria que fazer a escolha, o nosso leque, até na nossa região, no nosso estado, dependendo de onde você morava, ele era muito mais restrito, Cíntia. Então, você tinha poucas escolhas a fazer. E tinha um outro dado importante também, né? E muitos dos pais que nos ouvem hoje, eles sabem disso. A entrada no mercado de trabalho do adolescente era muito mais cedo do que hoje.
Hoje, só depois dos 16 anos, como menor aprendiz. Então, evidentemente, tudo isso já despertava naquela ocasião aqui o desejo de a gente seguir alguma carreira, aqueles que podiam, né, e tinham as condições naquela ocasião de fazer um curso superior. Hoje a possibilidade dos cursos superiores ela é enorme, só olhando para a nossa região. Então, a oferta de cursos é muito grande, de universidades e faculdades isoladas e assim por diante. E ainda tem o fator das informações que os alunos, né, eles acabam tendo. Por outro lado, esse desejo, às vezes, de não fazer o vestibular, leva em conta uma outra situação. Quando nós tínhamos a idade deles, 16, 17 anos, o desejo era de sair de casa. A gente era chamado à responsabilidade mais cedo. Chamado à responsabilidade e queríamos o quê? Fazer um curso, né, de preferência fora da cidade de domicílio. E hoje é o contrário. Melhor morar com pai e com mãe. A gente sim. vem morando com 30, 35, Exatamente, ainda com os pais, exatamente. Né? Eles não querem sair, né, de perto dos pais, até porque a comodidade, a questão financeira também. É alguém, é cama, mesa, roupa lavada, Eita, internet, vida boa, né? carro e assim por diante. Então, hoje são outros fatores também que levam muitas vezes a indecisão desse jovem a decidir pela escolha profissional, pela saída, por exemplo, do seu domicílio, né, da sua cidade, da sua casa e assim por diante. Tudo isso tem que ser levado em consideração, Cíntia. E, evidentemente, o acesso às informações que esse jovem tem, né, e que bom que ele tem, né, que ele pode escolher, Sim, sem dúvida. E por isso eu penso que um bom programa de orientação profissional das escolas, ele é imprescindível para que desde o primeiro ano do ensino médio ou a partir já do 9º ano no ensino fundamental, as escolas já comecem a despertar através do serviço de psicologia, de programas bem estruturados, né? Para que o sujeito comece a ter autoconhecimento, para que possa levantar os seus desejos e até para ver se essa escolha aí será feliz ou não. E nem sempre ela é. Sim. Né? Como você levantou aqui. Há uma desistência no meio do caminho que é grande, quer dizer, 30% é um número muito elevado de pessoas que acabam querendo mudar de curso, desistindo, trancando, às vezes não voltam, né? Acho que todo mundo que já se deparou com essa decisão, né, vou fazer vestibular. Eu lembro que quando eu fui fazer, primeiro porque era moda fazer o curso que eu fiz, virou uma febre, era super legal, o pessoal antenado fazia. Segundo, que era mais fácil fazer esse curso, porque era perto da minha casa, o campus, do que fazer jornalismo, que eu teria que ir até Itajaí todos os dias. Então, era melhor... Quer dizer, foi um fator, uma soma de fatores. Lá na frente, não que eu tenha me arrependido, mas o que aconteceu? Eu exerci por muito pouco tempo a minha profissão de formação, né? E acaba acontecendo com muita gente. Até porque, eu queria ouvir de vocês, assim... Vamos supor, entrou com 17. Então, uma faculdade que tem 5 anos aí. 18, 19, 20, 21, 22 anos essa pessoa está saindo para o mercado de trabalho. Mas hoje a graduação não é mais só suficiente. Tem toda uma cobrança de uma especialização, de um mestrado, de um doutorado. Sim. A pressão parece maior em cima dessa moçada, né? Sim, sem dúvida. Voltando um pouquinho à questão do limbo que o adolescente vive, né? Que a gente chama de adultescência, né? E isso pode ser muito bem aproveitado, né? Tem alguns teóricos que falam em adultescência, né? Quando fica lá com 30, 35 anos ainda... se especializando, vivendo essa boa oportunidade que a família pode oferecer. Mas, de fato, existe uma pressão para que esse jovem não só saia preparado intelectualmente da sua graduação, como também preparado socialmente e afetivamente, que são coisas muito diferentes, né? Então, muitas vezes ele sai com uma faculdade muito bem feita, com boas notas, um bom currículo, mas como ele tem 22 anos, por exemplo, 21, 22, 23 anos, e com ainda uma vida se iniciando, socialmente falando, ele não consegue muitas vezes corresponder a essas expectativas de um mercado de trabalho que muitas vezes é muito duro, né? Que vem aquela história, a gente quer a experiência. Isso. Quando eu me formei, eu pensava, mas eu vou ter experiência como? Se eu só estou estudando, se ninguém me der o primeiro trabalho, eu não terei experiência. É um conflito terrível quando se sai da faculdade, Exatamente. né? E é por isso que, né, no trabalho de orientação profissional, nós devemos, assim, deixar os jovens mais tranquilos com relação a essa escolha. Não há problema em
desistir, Certo. né? Então, claro que é importante que ele faça essa reflexão, que ele busque se conhecer. vergonha desistir no de meio do forma caminho, nenhuma, né? Inclusive, há muitos adultos mais velhos que começam uma graduação e aproveitam essa graduação muito bem, com muita legitimidade, assim, sabem o que querem, Pela sabem... própria maturidade. Isso, sabem onde aplicar esse conhecimento, né? Então, obviamente que sim, claro, né? Quanto o tempo ele corre, né? Então, se o jovem consegue fazer uma decisão bem feita, né? Com tranquilidade, seguir a sua vida a partir dessa decisão, tranquilo. Mas se por acaso isso não acontecer, isso não deve ser um problema para esse jovem nem para essa família. Tem uma amiga